2025 nos brindou com paisagens inesquecíveis. Conhecemos lugares históricos e de belezas naturais inigualáveis, como o ponto habitado mais alto do Brasil. Em Santa Catarina, alçamos voos para encarar temperaturas extremas na cidade mais fria do país, onde um quadro pintado de branco se apresentava aos nossos olhos. Ainda nos encantamos com uma das estradas mais bonitas, uma das cascatas mais admiráveis, estações ferroviárias históricas e uma igreja que parecia sair dos Alpes europeus. Até voltar no tempo para conhecer a terceira cidade mais antiga do Brasil. Venha conosco para 12 sugestões de passeios que fizemos em 2025. Tudo isso cá no sul do mundo. Santa Catarina. Encoberto, mas uma visão maravilhosa da famosa Pedra Furada.
Bom, depois que a gente saiu de São Jorge, nós andamos cerca de 4 ou 5 quilômetros em direção a este ponto aqui onde nós estamos com o Daniel. Daniel que é daqui de Lages e conhece bem essa região, porque já fez vários trabalhos aqui, né? O Daniel trabalha, tem uma produtora de vídeo, é isso? Sim, a gente já estive gravando aqui algumas vezes. Aqui é o corredor das tropas, vocês podem ver aqui, ó. E a gente falava que o corredor das tropas data ali do século XVIII, né? Entre 1700 e 1800, não sei exatamente qual o ano ou os anos, porque foi por um longo tempo, né, que foi construído esse corredor. E tu falavas, Daniel, que esse corredor das tropas foi feito justamente a pedido ou a mando dos fazendeiros da época. Isso, na época passava muita tropa de mula e gado aqui, e aí misturava com o gado que já tinha na região dos fazendeiros. E os fazendeiros daí tiveram essa ideia de construir esse corredor. Na época quem fez essas taipas foram os escravos. Então eles foram fazendo o corredor para não misturar o gado. E na medida que eles iam construindo o corredor, a família de escravos que morava no corredor ia se mudando e indo em frente até terminar. Bom, então a intenção era justamente isolar, né? O gado que vinha do Rio Grande do Sul, que ia em direção a São Paulo, ficava dentro desse espaço. Dentro do corredor. Porque quando não tinha o corredor, o gado misturava com outros gados, comia todo o pasto. Chegava aqui, por exemplo, aqui nesse ponto que a gente está, tem o rio embaixo ali. Se o rio está cheio, o gado não passa. Então, às vezes, ficava uma semana o gado pastando, ou as mulas acabava consumindo o pasto que era do fazendeiro. Então o fazendeiro fez o corredor justamente para não misturar e também cobrava um imposto para passar. Na época a moeda mais forte que tinha era o couro, não era nem tanto a carne. Aqui é interessante porque a gente está num ponto, e o Kaká que está filmando aqui pra gente, pode filmar também para lá, porque é como se fosse, na época, ter o gado dos fazendeiros, além desta taipa aqui de pedras, né, estava na área então da fazenda. E mesmo que fosse uma área da fazenda, aqui dentro do corredor, então ficava reservado para aquele gado que ia em direção a São Paulo. Falaste também, Daniel, tem o rio aqui para baixo. Rio Penteado. Rio Penteado. E ali a gente não vai chegar até lá, porque para se chegar até aquele ponto precisa um carro 4x4, sim, né? Porque fica um pouco mais difícil de percorrer o terreno por aqui. Mas chegando lá, bem próximo do rio, há um alargamento da taipa, do corredor. Isso, lá ele fica maior, justamente por conta disso. Porque não se sabia, quando chegava aqui, não se sabia se o rio ia estar dando passo ou não. Então, por vezes, tinha que ficar dormindo 3, 4 dias ou até mais. E esse gado, para não se espalhar, lá embaixo é feito um alargamento do corredor, tanto para quem vai daqui para lá e para quando sai no rio do outro lado também é a mesma coisa. O corredor das tropas que é tombado pelo patrimônio. É tombado pelo patrimônio histórico. Muito bem. O acesso aqui, a gente até conversava com o dono da propriedade aqui desta fazenda, o acesso é liberado, pelo menos até um determinado ponto, né? Ele é público, né? Se tiver um carro 4x4, você consegue atravessar ele lá do outro lado. Mas, como a gente viu, ele tem um portão ali, né? Alguém utiliza do espaço aqui que não poderia. Sim, então interessante depois a gente coloca o mapa também na tela para exemplificar qual é o ponto exato, mas se chegar naquele ponto onde tem aquele portão, pode abrir e acessar. Isso, porque é um patrimônio e aqui é um trecho, né? Uhum. Aqui é um trecho que a gente está vendo aqui, lá em cima do morro, lá tem a continuação dele. Para lá tem o terceiro, para lá ele tem outros trechos, ele vai em direção à cidade de Painel, lá em Painel tem outros trechos também bem extensos do corredor. Esse ponto aqui tu não sabes, Daniel, se é Lages ou se é Capão Alto, fica meio que na eu acho que aqui é Capão Alto, acho que é Capão Alto, porque tem é Lages, depois vira Capão Alto, depois volta a ser Lages e depois volta a ser Capão Alto de novo. Tem um trecho aqui da coxilha que volta a ser Lages.
Na volta, nós vamos retornar em direção a Capão Alto, mais próximo da sede do município, até a 116 por ali. Nós vamos mostrar também, se estiver ainda com luz do dia, nós vamos passar pelo Rio Pelotinhas, Rio né? Pelotinhas. Pelo Pelotinhas, e do lado ainda é preservado também um pedaço lá do Lá corredor, também tem né? um pedaço do corredor. Passando por ali, se tivermos ainda a luz do dia, a gente também mostra um pouquinho. Valeu, Daniel. Obrigado aí pelas explicações, agradecer o Kaká, que está conosco aqui, já deu alguma explicação lá no São Jorge, está filmando esse ponto aqui. Também a Henriette e a Andrea, que estão lá atrás do carro, né? Hoje não quiseram falar, dar muita explicação sobre o local que a gente está visitando, mas quem sabe na próxima, e até o Kaká já deu a dica, porque tem o Passo Santa Vitória, Santa Vitória, que é um outro lugar bacana, que aí é a divisa de estados do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E em Santa Catarina o corredor começa no Passo Santa Vitória. No Passo Santa Vitória. E lá quem entende bem é a Henriette, né? Esposa do Daniel, irmã da Andreara, a mãe do Kaká, que conhece lá. Conhece, já fez trabalhos de faculdade lá. Olha aí, então a Henriette, da próxima vez, quando a gente for lá, ela já está no compromisso, tá bom, Henriette? Tá combinado, então. E o próximo aqui, agora que a gente vai passar aqui, é o Bodegão, é bem pertinho aqui também, que é um lugar bem conhecido aqui na Coxilha Rica. Bom, o Kaká, neste ano, ele teve também algumas aulas sobre esse corredor das tropas. É isso, Kaká? É verdade que vocês também na escola têm algumas informações sobre isso? Sim. O corredor das tropas foi feito por causa do roubo de gado que acontecia na época, e por causa de ataque de índios que acabavam roubando gado. Até o Daniel falou, algum dos motivos daquela questão da separação do gado, né, dos fazendeiros e também do corredor das tropas. Além disso, também registra a história, ataques de índios, é isso? Sim, ataque de índios e perca de gado. Então tá legal. Olha aí, o Kaká também traz essa informação. Teve aula sobre isso, né, no ano de 2024, então, já no ano passado, né?
Bom, nós estávamos circulando aqui pela área central, Centro Histórico de São Francisco do Sul, e encontramos o seu Pezzini. Ele tem uma casa aqui, explicava que essa casa talvez tenha em torno aí de 300 anos. Nos chamou a atenção pela rua já de cara, que é muito bonita, as casas preservadas, todas elas pintadas, muito bonito esse local, e tem uma pracinha muito interessante ali também, que o pessoal acaba se reunindo, e nos chamou a atenção pela beleza do local, claro que remete a São Francisco do Sul, que é uma cidade antiga e que preserva esses traços, mas chamou mesmo a atenção este local. E o seu Pezzini estava mesmo saindo de casa e nos encontrou naquele ponto, onde a gente já gravou imagens e coloca no vídeo também, e ele nos convidou para conhecer a casa, porque pelo jeito é muito bonita, se fora é bonita e guarda todos esses traços, e a gente já entrando aqui na casa vê realmente muitos traços bonitos que a gente vai mostrar. A nossa casa talvez seja uma das únicas da cidade onde a gente não alterou nada, a arquitetura básica, né? As paredes, por exemplo, aí eu tentei inclusive tirar o reboco que alguém botou, que foram essas aqui no caso também, né? Aqui é tudo em pedra, né? Então a gente tentou manter exatamente os traços originais dela. O IPHAN nos exige, né, o Instituto do Patrimônio, alguma coisa na parte externa, né? Internamente também ele dá uns pitacos com relação assim. Mas é que na época que eu fiz as reformas, me permitiram fazer mansarda, que é aquela janelinha lá para trás, que depois a gente vai lá atrás e vou te mostrar. Mas a gente vai... É um prazer, tá? É um prazer enorme manter e receber pessoas que têm esse interesse pela causa, pela arte, pela causa, pela história. De algumas... eu gosto de estátuas, né? Eu adoro. Eu tenho umas estátuas que são as minhas preferidas, os petit bronze e tal. Eu gosto mais do que a minha mulher. Minha mulher gosta mais das pinturas, né? E nós temos aqui são duas frases. Uma vez eu li uma frase do italiano chamado Galileu Galilei, posto de humor líquido e luz. Aí eu disse, se esse italiano escreveu uma frase, eu vou escrever a minha frase. Então eu escrevi que até o tempo perde o sentido diante do vinho. Perde o sentido no sentido de... Você perde o sentido de espaço, de tempo, né? Então eu sou sommelier, né? Então eu dou aula sobre vinhos também, então eu tenho várias frases do vinho, várias. Mas essa é a minha preferida. As casas desse período, de 300 anos atrás, elas tinham essa característica, que é o estilo colonial português. Um corredor central, as duas salas na frente, uma era a sala de visita, a outra era o quarto, e depois as alcovas, que eram os quartos, né? Eram todos interligados por dentro. E havia um quarto de banho. Um quarto era o banheiro, na verdade, onde tinha bacia e tal, né? E nós temos o nosso quarto de banho também. Sim, que é aí. Um dos principais pontos de visitação turística aqui de São Francisco do Sul é a Igreja Nossa Senhora da Graça. Essa igreja, que tem mais de 350 anos de fundação, fundada em 1665, é considerada a igreja mais antiga de Santa Catarina.
ponto bem interessante aqui de São Francisco do Sul são estas ruínas que a gente está contemplando por aqui. Fica no balneário de Capri, fica pertinho aqui do Forte Marechal Luz. E esse ponto aqui tem uma história bastante curiosa. Foi construído um leprosário, e essas ruínas são desse leprosário, que teria sido construído a mando de Dom Pedro II para abrigar pessoas que estavam com hanseníase, ou como se chamava na época, com lepra. E essas pessoas vinham do Rio de Janeiro e também de outros pontos aqui do litoral de Santa Catarina e eram confinadas aqui neste espaço. E hoje, já praticamente todo deteriorado este espaço, ele está em ruínas. Inclusive a gente pode perceber que até a árvore em determinados pontos acaba abraçando as ruínas, o que restou deste leprosário, desta estrutura. Outra coisa interessante que a gente pode verificar nesse ponto, tem uma placa sobre esse concreto e que explica alguma coisa. Por exemplo, que este local na época se chamava o Lazareto da Ponta da Costa, ou seja, lazareto, o nome dado a este tipo de estabelecimento, de estrutura que era destinado para acolher, para isolar e tratar pessoas atacadas por doenças contagiosas, e na época era a lepra. Interessante que, diz a história, há relatos de muitas pessoas que já viram vultos aqui neste ponto. Outros moradores locais aqui afirmam que escutam gritos, que escutam lamentações, choro. Por isso, muitos acreditam que esse local aqui seja um local assombrado. Enquanto a gente subia o Morro da Boa Vista,
No meio do caminho, a cerca de 600 metros de altitude, nós chegamos neste ponto que tem uma visão espetacular para a cidade de Jaraguá do Sul. E além disso, a gente pode observar que aqui fica dentro de uma propriedade rural. A gente pode observar também a Chiesetta Alpina. É uma igreja, uma réplica de uma igreja que é localizada nos Alpes da Itália. Esta Chiesetta Alpina demonstra a influência da cultura italiana, uma réplica fiel de uma igreja alpina do século IX lá na Itália. Este prédio aqui, essa igreja, foi inaugurada em 2012 e, como eu falei, está no meio do caminho até o topo do Morro da Boa Vista, que fica aqui no município de Jaraguá do Sul. Quer dizer, além desse belo ponto que é essa igreja no alto do morro, na parte superior deste morro, tem essa vista espetacular para o município de Jaraguá do Sul. Este é um dos cartões postais deste município aqui de Santa Catarina. O monumento à fé do imigrante alpino ou Chiesetta Alpina foi edificado por uma iniciativa da comunidade italiana. O objetivo foi homenagear os imigrantes que vieram dos países situados na Cordilheira dos Alpes, na Europa. A construção é inspirada na igreja milenar São Simão Apóstolo, na província de Belluno, na Itália. E o Morro da Boa Vista, em Jaraguá do Sul, foi escolhido como local ideal pelo seu relevo, que lembra as montanhas Dolomitas e por acolher várias etnias. O movimento foi iniciado em 2010 e a pedra fundamental da Chiesetta Alpina foi lançada em novembro de 2011. A inauguração da primeira etapa da obra ocorreu em 15 de novembro de 2012. No interior da igreja está a pintura do artista Franco Murer, representando São Miguel Arcanjo, que também está na igreja São Simão, na Itália. Os moldes da Via Sacra são os mesmos feitos para o Papa. Vários itens que estão dentro da igreja são oriundos da Itália, inclusive o altar, feito com rochas das Dolomitas, e os bancos de madeira das montanhas do país europeu. O acesso custa R$ 5,00 por pessoa. O local é aberto de terça a domingo, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 6h da tarde.
dos pontos que já tínhamos programado para visitação aqui nesta região de Jaraguá do Sul, de Timbó, de Pomerode, é justamente este ponto aqui, que é a cascata Salto Donner, que fica nesta localidade que pertence ao município de Doutor Pedrinho. Também fica no Rio Benedito e já na entrada aqui da localidade de Salto Donner tem este mirante justamente em frente à placa de Doutor Pedrinho. Muito fácil acesso aqui ao mirante, que já tem esse ponto para contemplar esta bela imagem, esta cachoeira, essa cascata que está localizada aqui em Salto Donner, no município de Doutor Pedrinho. Para chegar até a parte inferior da cachoeira Salto Donner, precisa pegar uma trilha, são cerca de 300 metros, a gente sai aqui da parte superior, onde tem um restaurante, uma lancheria, e dali a gente desce até a parte de baixo, a parte inferior da cachoeira. Pagamento de R$5 por pessoa para fazer esta trilha. Chegando então na parte inferior, cachoeira Salto Donner, olha que visão fantástica, é um espetáculo da natureza e que a gente pode fazer a visitação aqui no município de Doutor Pedrinho. Não há muito o que falar, apenas contemplar a beleza do local, esta imagem que é maravilhosa. Localizada no bairro Salto Donner, a queda d'água possui 25 metros e tem um mirante que proporciona uma visão panorâmica do local. Para acessar a parte inferior da cachoeira é cobrado o valor de R$5 para a manutenção da trilha.
Para a parte de baixo do atrativo turístico, o atendimento é feito diariamente das 8 às 18 horas. A denominação Salto Donner remete a uma pequena fazenda que existia na região, pertencente a Fritz Donner, pioneiro da localidade que ainda conserva seu nome. O município de Doutor Pedrinho possui cerca de 3.600 habitantes e está localizado a uma altitude de 530 metros na parte urbana. No alto da Serra da Moema chega até 1.200 metros de elevação. Muito legal poder recordar e ver como eram as imagens há 18, 20 anos atrás. Então nós vamos trazer no episódio de hoje justamente essas imagens de tempos atrás, de quase 2 décadas.
Subimos a mais de 1.200 metros de altitude para conhecer os belos mirantes que o local nos oferece. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Cá no Sul do Mundo. Estamos num lugar especial, no Morro da Boa Vista, que fica em Rancho Queimado, Vale Europeu, em Santa Catarina, quase no destino à Serra Catarinense. Estamos aqui num ponto de mais de 1.200 metros de altitude, que é o Morro da Boa Vista, e que tem uma visão espetacular aqui para toda esta paisagem que a gente pode ver pela frente, todos esses morros, essas montanhas, em um dos pontos mais altos aqui do município de Rancho Queimado. Esse parque, o Parque da Boa Vista, contém vários mirantes, e esses mirantes podem ser verificados dos dois lados deste morro. De um dos lados para a BR-282, que passa logo aqui embaixo, e também depois para o lado contrário, onde é possível visualizar um pôr do sol muito bacana. E, claro, do lado de cá, do lado da 282, principalmente na parte da manhã, o nascer do sol é um ponto bem legal para se ver. Aqui também tem um outro local, que é o Bocas de Rancho Queimado, que é um restaurante conhecido aqui em Santa Catarina, principalmente na Serra, em Lages e também em Balneário Camboriú, ou Itajaí, se eu não me engano é Balneário, que fica no litoral. E nesse ponto aqui também se fez um restaurante muito bonito com essa visão toda, e por ali também tem um mirante de vidro, só que esse mirante tem um custo de R$60 por pessoa para acessar o mirante de vidro. Então a gente até vai mostrar de longe, mas acessamos o parque aqui, que é muito bonito e é, claro, muito mais barato, R$15 para visitar todo este espaço dos dois lados do Morro da Boa Vista. Vamos mostrar essas imagens no episódio de hoje. Vamos já começando por aqui, por um local turístico bem bacana, e mostrar outros pontos aqui do município de Rancho Queimado no episódio de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, o seu like e, claro, compartilhe se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá para mais um episódio do canal Cá no Sul do Mundo, e lembrando que hoje, nas imagens, nas gravações, minha noiva Andréara Ribeiro, que está neste momento também me acompanhando nesta viagem, nesse passeio aqui pelo município de Rancho Queimado. Vamos lá!
Gelo acumulado aqui no Morro das Antenas, em Urupema. Show de bola! E o gelo acumulando bastante nas árvores aqui no caminho do Morro das Antenas, em Urupema. Temperatura nesse momento por volta do meio-dia, 1 grau. 1 grau a temperatura neste momento. E olha só o acúmulo de gelo no chão, embaixo das árvores. Também o gelo totalmente acumulado aqui no Morro das Antenas, no caminho, em Urupema, que é considerada a cidade mais fria do Brasil. Antenas e um vento muito forte que faz com que o gelo que está acumulado na fiação e nas torres acabe caindo, derrubado, portanto, dos fios. Uma cena bem interessante aqui em Urupema. A sensação térmica é muito baixa. O que dá para perceber é que cai gelo desta antena. O gelo está grudado. Olha só, o gelo caiu. O gelo está grudado, acaba vindo com o vento caindo e vindo na nossa direção. Olha só. E aí ele acumula aqui debaixo.
Saindo de Anitápolis, percorremos cerca de 7 quilômetros em direção ao Mirante do Poente, que é o primeiro dos mirantes indicados, inclusive pelo turismo do município de Anitápolis. Infelizmente, me parece que a entrada estava fechada, tinha uma trilha um pouco suspeita, talvez dentro de uma propriedade particular, sem nenhuma placa, e acabamos passando daquele lugar, não quisemos arriscar, né? Mas já na sequência, andando um pouquinho pela estrada, já se tem esta visão maravilhosa aí das serras, da própria estrada passando por aqui, ó. A estrada da localidade. Logo mais abaixo tem um outro mirante, Mirante Bela Vista, se eu não me engano, e daqui a pouco a gente para lá também para fazer algumas imagens daquele outro ponto. Depois de passar pelo Mirante do Poente, onde infelizmente a gente não conseguiu acessar, chegamos no Mirante da Bela Vista e temos uma visão muito ampla das montanhas, inclusive, pelo que a gente olhou no mapa, o famoso Campo dos Padres, que fica em Alfredo Wagner, seria mais ou menos nessa direção. Não sei se realmente eu estou correto na minha constatação, mas seria mais ou menos nessa direção. E realmente um local muito bonito, vale muito a pena visitar. Muitas fotos de diferentes ângulos podem ser feitas deste local, inclusive tem essa estrutura aqui.
Isso vai ser muito cedo. Agora faz o vídeo, sim. Sim. Aquele vídeo que a gente faz, tá, tu grava aí, depois tu vira pra nós, eu vou voltar atrás dele, porque ele mostra a paisagem, ele vira pra nós. Ah, ele grava pra nós. Não, ele tá aqui. Não, quando ele vai gravar aqui, entendeu? Ele grava assim dele. E assim, aqui da Serra do Rio do Rastro, do Mirante, chegamos agora há pouco, pegamos um domingo lindíssimo e toda a serra bem aberta. Podemos então fechar o vídeo de hoje com esta linda imagem aqui da Serra do Rio do Rastro. Até a próxima com mais um episódio cá no sul do mundo. Depois de rodar cerca de 85 quilômetros, chegamos em Vargem, esta cidade que tem cerca de 2.600 habitantes e fica no Planalto Sul de Santa Catarina, quase na divisa com a Serra Catarinense. Vargem, que tem no setor primário a sua principal fonte de arrecadação, a economia muito baseada no setor primário, pecuária, no agronegócio e também aqui na área central, uma cidade de certa forma acanhada, até pelo número de habitantes que é um pouco mais reduzido. Vargem fica a cerca de 750 metros de altitude acima do nível do mar e foi emancipada em 1991 e tem como um dos pontos principais da cidade, também na questão turística, esta igreja que vamos mostrar na sequência aqui no episódio de hoje. Chegamos aqui na igreja São Judas Tadeu e estava conversando aqui com a dona Maria Eunice, também a dona Terezinha, né? Elas que estão por aqui, muito bem cuidada esta igreja, e elas estão fazendo a limpeza porque no último domingo teve uma festa aqui na igreja, a festa de São Judas Tadeu, e que reuniu muitas pessoas e agora está sendo feita a limpeza. E até agradecendo a Terezinha, a Maria Eunice, que elas nos passaram várias informações. Esta igreja é de 1955, portanto tem 70 anos e ela é tombada pelo IPHAN. Tombada pelo IPHAN desde 2006, portanto há 19 anos que foi tombada pelo patrimônio histórico. A gente vai mostrar alguns detalhes então da igreja, que é muito bonita porque é toda em madeira e pense, são 70 anos conservando esta estrutura original aqui no centro do município de Vargem. Agradecendo Dona Maria Eunice, também a Terezinha. Terezinha, qual é o sobrenome? Gilioli da Silva. Terezinha Gilioli da Silva. E a dona Maria Eunice? Maria Eunice Santim. Tens um apelido que é bem conhecida por aqui?
Dona Anice. Então tá bom, muito obrigado. Muito obrigado e a gente vai mostrar então em detalhes aqui, até para liberá-las, né? Esta festa aconteceu no domingo, a visitação aqui à igreja segunda, terça e quarta à tarde e quinta e sexta na parte da manhã. Hoje a gente chegou aqui e deu sorte porque elas estavam aqui finalizando a limpeza da igreja em função da festa, por isso nós tivemos acesso, mas quem tiver o interesse de vir visitar, então pode chegar nestes dias citados que será recebido por aqui. Falava da relíquia de São Judas Tadeu, relíquia em primeiro grau, e ela está aqui. Esta imagem, este objeto, então contém um fragmento de osso de São Judas Tadeu, por isso que consta que tem aqui nessa igreja a relíquia de primeiro grau. A dona Terezinha, a Maria Eunice também comentavam sobre as graças já alcançadas quanto a São Judas Tadeu, uma delas, inclusive um menino que tinha problema de saúde, mora aqui no município de Vargem e no último domingo ele trouxe para cá esta placa para deixar junto à imagem de São Judas Tadeu e também junto à relíquia em primeiro grau, porque ele acabou se curando em função de uma doença que ele tinha e estava tendo as dificuldades todas para se curar e acabou obtendo então essa graça, se curando e prestou então aqui essa homenagem, esse agradecimento, deixando essa placa junto à imagem de São Judas Tadeu.